Então vamos lá, eu vou começar com vocês. Repito que a live não vai mais ficar gravada sempre, como eu deixava direto aqui no IGTV, mas eu subo a live depois no YouTube, então até domingo você consegue rever todo o conteúdo aqui no meu Instagram. Depois, se você quiser ver, assistir de novo, desde o começo, você consegue acessar pelo meu canal do YouTube. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. É só clicar no link da minha bio do Instagram que você já chega direto lá. Lá tem bastante conteúdo exclusivo que eu faço só para o YouTube também, tá? E a live de hoje, então, eu vou falar sobre como que você entende o que o teu filho está querendo te dizer. Qual que é a intenção da criança quando ela tem determinados comportamentos que você não entende, né? Talvez o teu filho esteja te desafiando demais, esteja chamando muito atenção, sabe aquela criança que o tempo todo quer ser o centro das atenções e chama atenção de qualquer maneira, pelo lado positivo, pelo lado negativo, enfim. E quando eu comecei a preparar essa live, até uma mãe comentou comigo aqui no inbox do Instagram, não teve como não pensar no caso do Henri, né? Que é um caso muito triste, muito pesado. Tudo bem, Nisa? Acabei de falar de você aqui, viu? A gente até comentou rapidamente na live da semana passada também sobre isso. E bem porque eu toquei nesse tema, não teve como não pensar nele. Essa mãe até me questionou, né? Falou, puxa, mas você vai falar sobre isso por conta do tema da live? Veja, não é sobre isso, né? O caso do menino Henri, diferente de a gente saber identificar o que a criança está querendo nos dizer, que é o que eu vou passar para vocês hoje, no caso dele não tinha nem o que não ser identificado, né? Porque ele falou, ele gritou, ele deu todos os sinais possíveis, ele deixou descarado, estampado o que estava acontecendo, ele clamou por socorro e aquela mãe não quis ouvir, não quis fazer nada. É bem diferente. Hoje eu vou passar para vocês como que vocês identificam, o que vocês fazem para saber o que está acontecendo com o filho e com a filha, né? Então, obviamente, vocês entendendo, querendo, que acredito que todas nós aqui queiramos entender para poder redirecionar o comportamento da melhor maneira, hoje eu vou dar umas dicas bem legais sobre isso. A primeira coisa que acontece, que a gente precisa ter em mente, é que a criança, como qualquer outro ser humano, tem dois objetivos emocionais que são principais. Então, os dois principais objetivos da criança são se sentir aceita e importante. E não tem mal nenhum nisso, viu? Nós também adultos, ainda que sub ou inconscientemente, a gente também tem esses objetivos emocionais. Todos nós temos e tá tudo certo com isso. O que acontece é que a criança, muitas vezes, para chegar nesses objetivos, para ela conseguir, na cabeça dela, se sentir aceita, ela faz isso de maneira muito equivocada. Então ela age, como a gente chamaria, né, de forma desobediente ou tendo maus comportamentos, mas que no fundo é a gente não sabendo decifrar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a criança, ela tem um cérebro diferente do nosso, já trouxe isso para vocês aqui algumas vezes, né, para ficar claro de novo. Às vezes tem gente nova aqui ouvindo pela primeira vez, e sejam todos muito bem-vindos. O cérebro da criança ainda não está completamente formado, então a parte racional do cérebro ainda não está 100%, vai se formar quando a criança já for um adulto e não mais uma criança, ou seja, ela não consegue verbalizar, falar exatamente o que ela está sentindo, que angústia emocional que ela tem, que necessidade psicológica até mal resolvida está dentro dela, e ela acaba expressando isso de forma equivocada através desses maus comportamentos, como a gente costuma chamar, né, o mau comportamento da criança. E aí, a gente sabendo disso desde já, e entendendo que os dois principais objetivos são justamente esses, se sentir aceita e se sentir importante, em vez da gente toda vez que a criança se comportar de forma, vou chamar de forma equivocada, tá? Que é esse corriqueiro mau comportamento que a gente está acostumado a chamar assim, né? Mas de forma equivocada, em vez da gente só reagir com emoção, com raiva, com qualquer outra coisa, né? Que a gente às vezes tem aquela coisa da frustração ali e entra até no embate com a criança, a gente deve começar a se perguntar o que o meu filho está tentando me dizer.
O que o meu filho está querendo demonstrar com esse comportamento equivocado que ele está tendo? E aí eu falo para vocês que existem 4 crenças equivocadas de comportamento que tem a ver justamente com essa intenção de se sentir aceita e se sentir importante. Da onde surgiram essas 4 coisas, né? Por que eu tô trazendo 4 para vocês? Não sou eu criando nada. Sempre que eu trago com embasamento ou da psicologia, ou da neuroeducação, princípios montessorianos, disciplina positiva, antroposofia, enfim. Esses 4 que eu vou falar hoje, que são 4 crenças equivocadas da criança, quem já deixou isso mastigadinho para nós lá atrás foi Rudolf Dreikurs, que ele era um educador focado na infância, e ele começou justamente a investir tempo para observar as crianças, para observar o que acontecia, como elas reagiam, que são coisas diferentes de como nós adultos fazemos, né? O mundo infantil é diferente do nosso mundo. E aí ele conseguiu listar, chegou em 4 coisas que são 4 crenças equivocadas que são muito típicas na infância, muito típicas. Então, hoje você ouvindo aqui, possivelmente você até associe, puxa vida, meu filho parece que se encaixa nisso aqui que você está falando. E veja que é sempre com o intuito de ajudar, né? Tudo bem, Léo? Que legal que você está por aqui, seja super bem-vinda. Sempre no intuito de ajudar. Para quê? Para facilitar. Quando você perceber algum comportamento diferente, equivocado do teu filho, da tua filha, você lembrar, opa, o que ele está querendo me dizer? O que está por trás disso, né? E o primeiro desses que eu vou falar para vocês, a primeira crença equivocada é a criança que só se sente aceita se chamar atenção. Então é uma criança que vai querer chamar a tua atenção de qualquer forma, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, puxando, por exemplo, para a questão dos estudos, aquela criança que não faz as tarefas de casa para chamar a tua atenção. Ei, mãe, tô aqui. De novo eu não fiz a tarefa de casa. De novo você pediu e eu não fiz. Por quê? Porque eu preciso chamar atenção. Usei aqui um exemplo do estudo e um exemplo negativo, né? Existe também a criança que chama atenção positivamente, mas tanto faz. O objetivo aqui equivocado é essa criança acha que ela só é aceita por você, só é aceita pela família, isso de uma forma inconsciente, se ela estiver chamando atenção, se ela for o centro das atenções. Segunda crença equivocada é a criança que quer mostrar poder. Essa criança, ela acha que ela só é aceita se ela estiver no controle, se ela estiver dominando a situação, se ela estiver mandando, se ela for o chefe, entre aspas, sabe? Tem o lado bom disso, né? Tem muita criança que já tem aquela parte de liderança nata dela, então essa é a parte boa da coisa, e eu já vou falar certinho como que a gente trabalha em cada um desses casos. Mas, por outro lado, tem essa crença equivocada. Não é só quando ela tá no poder que ela é aceita e ela é importante. De qualquer maneira ela é. Na cabeça dela é que isso não tá muito claro ainda, né? Então, se a gente for puxar isso para alguma situação cotidiana também, é a criança que quando você pede para fazer A, ela faz B. Quando você manda ela fazer alguma coisa, ela vai fazer justamente o contrário, ou não vai fazer, porque ela quer estar no controle, então ela não vai seguir o que você diz. Terceira crença equivocada da criança é buscar vingança. Nesse caso, a criança acha que ela não é aceita. Diferente dos outros 2 casos, né? Eu só me acho aceito quando eu chamo atenção, eu só me acho aceito quando eu tô no poder e eu mando. Aqui, para buscar vingança, a criança, ela acha que ela não é aceita. E aí, para tentar compensar isso, para ter um pouquinho de satisfação, o que essa criança faz? Ela busca vingança. Vingança no quê? Vingança quebrando brinquedo, vingança aí do pai, da mãe, do irmão mais velho, irmão mais novo, seja o que for. E entenda-se vingança, às vezes pode parecer pesado para nós ouvindo assim, mas de novo, é um comportamento equivocado, é uma crença equivocada. A criança não sabe conscientemente que ela está fazendo isso, né? Ela não consegue expressar isso de outra forma na infância por conta do desenvolvimento cognitivo dela. E a quarta crença equivocada dessa criança é mostrar a inadequação. O que é essa inadequação? Essa criança, ela também acha de qualquer maneira que ela não é aceita, que ela não é importante, não é valorizada. E aí ela assume esse papel. E esse papel dela é: eu não sou capaz. Eu não vou fazer a tarefa de casa porque eu não sei.
Eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo. Essa criança já não se sente aceita mesmo, ponto, ela para por aí. Ou seja, primeira coisa que fica para nós, se a gente for analisar dessas 4 crenças equivocadas, a criança, sempre que eu falei, eu coloquei a criança se sente aceita só ser tal coisa, ou a criança não se sente aceita de nenhuma maneira. Se sente aceita ou não se sente aceita. Por quem? Quem que tem essa aceitação, né? Por quem que a criança vai ser aceita? Por quem? Por quem? Bingo! Por nós. Mãe e pai, por nós adultos, tá? Então nós temos parte fundamental, sim, nessas crenças equivocadas da criança. Começa por aí. Quem que indiretamente mostra isso para as crianças? Nós. E eu sei que a gente também não faz por mal, óbvio que também não é consciente da nossa parte, né? Mas se eu quero que o meu filho mude o comportamento, se eu quero entender o que ele está querendo me dizer, eu preciso entender que isso passa por mim também. Porque essa aceitação do filho é minha, né? O filho quer ser aceito por mim, mãe, por mim, pai. Então passa justamente por aí. E aí eu vou compartilhar com vocês já até aqui uma imagem para ficar mais fácil e bem palpável. Essa imagem foi justamente o Rudolf Dreikurs, que foi o principal precursor da disciplina positiva, foi ele. Depois a Jane Nelsen deixou isso até mais bem elaborado, mas a gente já tem tudo mastigadinho, é só a gente seguir. Tem muita mãe, tem muito pai, depois que eu converso, inclusive, faço uma orientação, que deixa essa tabela aí na primeira página da agenda, para saber identificar o que a criança está querendo dizer. E eu vou mostrar para vocês justamente isso. Então, como é que você identifica? Como é que eu vou saber se meu filho está querendo chamar atenção, se ele está querendo mostrar poder, se ele está querendo buscar vingança, ou se ele está querendo simplesmente me mostrar inadequação achando que ele é um incompetente? Como que eu vou saber identificar? E isso não tem ordem, viu? A criança pode apresentar 1, 2, 3, 4 comportamentos desse, pode começar lá do que eu falei por último ou lá do primeiro, indiferente, pode apresentar 2 ou mais, tanto faz. Você vai identificar o que exatamente o teu filho está querendo te dizer a partir do que você sente. Olha que interessante isso. Então, a partir do jeito que você se sente, você mãe se sente, qual que é a tua sensação, você consegue decifrar o que o teu filho está querendo te dizer. Por exemplo, em vez de você simplesmente reagir com a tua raiva, reagir com a tua frustração, quando a criança se comportar de forma equivocada ou inadequada, perceba o que está por trás dessa tua raiva, o que está por trás dessa tua frustração. Como que você se sente? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, ó. Fica mais fácil vocês identificarem. Cortou um pouquinho, mas eu leio para vocês, tranquilo. Vocês estão vendo minha tela? Me avisem se vocês estão vendo a tela para eu poder prosseguir. Deixa eu até ver se eu tenho uma outra tela dessa, que às vezes dá para enxergar melhor. Eu acho que todas vão cortar, então eu vou manter essa daqui mesmo. Espero um ok de alguém de vocês só para saber se dá para ler certinho, tá? Aí eu vou lendo aqui para vocês explicando o que é cada coisa. Sim, obrigada, que bom. Beleza, gente, obrigada. Então vamos lá. Como que eu vou saber se o objetivo do meu filho é conseguir atenção? Se eu, mãe, eu, pai, eu, educador, eu, adulto, estiver me sentindo aborrecida e ou preocupada e ou irritada e ou culpada. No segunda flechinha ali, como que eu vou saber se o objetivo do meu filho é mostrar poder? Se eu, mãe, na hora que ele tem o comportamento equivocado, de não fazer a tarefa quando eu peço para fazer, por exemplo, imagine aí na tua cabeça o comportamento ruim, né, do teu filho, da tua filha. Se nesse momento você se sente desafiada, ou provocada, ou derrotada, ou ameaçada, ou tudo isso junto, como que eu sei se meu filho quer buscar vingança? Se no momento do mau comportamento eu me sinto decepcionada, magoada, desacreditada, ressentida. E como que eu sei se o meu filho quer mostrar inadequação, assumir a inadequação? Se eu, mãe, eu adulto, eu pai, me sinto impotente, incapaz, inadequada, desesperada na hora que ele tem determinado comportamento, que é o comportamento equivocado, tá? Então é bem importante a gente entender que para a gente conseguir decifrar o que está por trás
do que a criança está querendo te dizer, é a nossa sensação, como que eu me sinto com isso, tá? E aí, veja só que legal. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí. Eu acompanho várias famílias, né? E uma vez, em uma dessas minhas visitas, sessões com a família, o filho mais velho, que tinha uns 8 anos na época, se não me engano, estava jogando videogame e a mãe dele mandou ele parar de videogame, fazer a tarefa de casa, e ele continuou no videogame. E a mãe dele mandou pela segunda vez ele desligar o videogame, fazer a tarefa de casa, e ele continuou no videogame. E aquela mãe, sem entender por que ele simplesmente não fazia o que ele precisava fazer, que era a tarefa de casa, na terceira vez essa mãe mandou berrando pra ele, foi lá ela mesma e desligou o videogame. O menino não acreditou no que ele viu, né? Como é que pode a minha mãe desligar o meu videogame? Aí esse menino surtou mais do que a mãe, se jogou no chão, bateu perna, bateu o braço, começou a gritar mais alto, chorar. Aí essa mãe, já sem saber o que fazer, tremendo de raiva, porque naqueles momentos a gente fica assim mesmo, pegou o telefone, ligou pro marido que estava trabalhando e falou um monte: escuta, você tá ouvindo esses berros, é o fulano que tá jogado no chão, não aguento mais, eu tô irritada, ele tá me provocando, não entendo porque que ele não faz o que tem que fazer, quando você chegar em casa você dê um jeito nele, blá 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 blá, aquele caos familiar todo, né? Veja, o que aconteceu? Depois desse episódio todo, eu falei com essa mãe e foi interessante porque ela começou a identificar algumas coisas, que é o que eu tô passando pra vocês, e já vai ficar cada vez mais claro isso. E aí ela até me pontuou depois, né? Falou: nossa, Marcela, mas que interessante, né? Eu preciso, parece que, entender disso que você tá me falando, até pro rendimento nos estudos do meu filho melhorar, porque ele não estava querendo fazer a tarefa de casa. E literalmente é isso, né? Então, a gente precisa, sim, entender o suficiente do comportamento humano nosso, da criança, infantil, de adulto, para a gente ser cada vez mais eficaz como mãe, como educador, como professor, sabe? E aí isso, sim, por consequência, vai melhorar nos estudos, não tenha dúvida de que vai. Quando a gente não entende a criança, quando a gente não sabe disso, por exemplo, não se informa sobre isso, até então não tem esse conhecimento, a gente só reage, né? Em vez de responder à criança exatamente o código que ela está nos dando e que a gente não está sabendo decifrar, sabe? Então, por exemplo, no caso desse exemplo aí que eu dei para ficar bem concreto para vocês, ficou nítido depois para essa mãe, depois inclusive ela imprimiu essa tabelinha e colou na geladeira dela, tá lá sempre, depois vai ficando mais natural e mais automático, né? Ela identificar o que é. Mas ficou nítido que essa criança estava querendo chamar atenção e buscar poder. E essa mãe conseguiu identificar por quê? Porque ela se enxergou, ela se analisou. Eu me senti irritada e eu me senti desafiada, provocada pelo meu filho. E exatamente a sensação que a gente tem é que a gente consegue decifrar o comportamento do nosso filho, é a partir da nossa sensação mesmo, viu? Por isso, mais do que nunca, autoconhecimento. A gente precisa estar sensível, não só para perceber o filho, para acolher o filho, mas para se perceber também e para se acolher, né? E foi o que aconteceu com essa mãe. Então, vamos lá. Primeiro caso, que é mas veja que não tem ordem, eu tô colocando assim para ficar mais didático, né? O caso da criança que quer chamar a tua atenção, como foi o caso dessa historinha que eu contei do menino videogame e tarefa de casa, né? Então, soluções para esses objetivos emocionais através dos comportamentos equivocados. Primeira coisa da criança que chama atenção é que se ela está precisando chamar a tua atenção, no dia a dia dela, ela não está recebendo atenção suficiente. Por mais que você dê, para ela não está suficiente. Porque se tivesse esse potinho de atenção, potinho de amor cheio dela, ela não sentiria a necessidade de pegar um atalho, que é comum na infância, que é esse comportamento equivocado, para chegar no objetivo final dela, que é chamar a atenção porque só assim eu sou aceito. Ela não está se sentindo valorizada o suficiente. Então, ajustes aí no dia a dia de vocês, para essa criança começar a ter esse potinho de amor, da aceitação, da valorização cheio. Por mais que você esteja, se para a criança a percepção não for essa, não resolve. Na cabeça da criança sempre vale a percepção dela, tá? Não importa se o negócio é fato ou não é fato, importa o que ela tem de percepção sobre aquilo.
Então, soluções que a gente teria nesse caso. Primeiro, se a gente tem uma rotina bem estruturada, usando esse caso do videogame aí como exemplo, a gente já saberia identificar, naquele momento, era a hora de jogar videogame ou de fazer tarefa de casa, né? Isso já resolveria. Mas se a gente não tem isso, outros ajustes que dá pra gente fazer. A parte bem legal da criança que chama atenção, desse comportamento equivocado, por mais que seja uma atenção pro lado negativo, a parte legal é que a criança que está chamando atenção tem energia para isso. Isso é maravilhoso, né? Então, meio caminho andado já. A gente só vai redirecionar essa energia. A gente vai tirar essa energia do caminho equivocado e direcionar isso para quê? Para atividade prática que ela pode ter ali com essa atenção. Ou seja, se o problema é não fazer a tarefa de casa, por exemplo, então você reestrutura, redireciona. Filho, filha, quando você acabar a tua tarefa de casa, vem aqui me ajudar, que eu preciso limpar o vidro da porta, ou eu preciso limpar o vidro da janela. Duas coisas em uma a gente está fazendo com essa. Primeiro, eu estou redirecionando, fazendo a criança fazer a tarefa de casa, por exemplo, se esse é um mau comportamento, né? E segundo, estou dando atenção para a criança, estou fazendo ela ver que ela é aceita, que ela é importante e que eu preciso dela para ela me ajudar nessa tarefa de casa. Quer limpar o vidro, quer organizar a estante, os livros, seja o que for. E aí, parênteses aqui, eu sempre falo e eu vou repetir. Se engana quem pensa que a criança não gosta de ajudar nas tarefas domésticas. A gente é que subestima. Criança adora sentir que tem responsabilidade. Isso faz ela se sentir importante. Isso faz ela se sentir aceita. Faz ela aprender sobre responsabilidade. Te ajuda. Às vezes tira um peso até de você porque você não está contando com a criança. E a criança precisa disso para aprender valores, para aprender sobre responsabilidade, para sentir sim que ela tem essa aceitação, que ela tem vez, que ela tem voz em casa. Então, experimente chamar o teu filho para essas atividades, sabe? E não pense que você precisa ficar o tempo todo monitorando, em cima, vendo. Claro, dependendo da atividade doméstica, se oferece risco. Se a criança é um pouquinho menor, claro que você vai estar mais em cima ali, né? Mas se não, deixa. Pedir para passar o paninho ali no vidro. Não vai ficar igual você se fizesse o trabalho, mas está tudo bem. É uma criança e ela está aprendendo e ela precisa desse espaço, né? Uma segunda alternativa, por exemplo, para o caso da criança que não quer fazer a tarefa de casa, porque você já identificou que o objetivo emocional equivocado ali por trás é esse de chamar atenção. É você combinar, especialmente agora na pandemia, que tem mais contato visual, né, se você está trabalhando de casa. Filha, toda vez que você acabar uma tarefa de casa, você joga um beijinho para mamãe e mamãe te devolve um beijinho. De novo, você está fazendo duas coisas. Está fazendo a criança finalizar aquela tarefa, que era o problema, era o comportamento equivocado, ela não estava fazendo a tarefa. E você está mostrando para ela que ela é aceita. Está dando a atenção que ela quer com um simples beijinho. Funciona. Experimenta fazer. Experimenta ouvir o filho, a filha. Experimenta acolher dessa forma. E o que te custa isso, né? Emocionalmente falando, não te desgasta. E de tempo também nem um pouco. É o tempo que você para ali para mandar um beijinho e para a criança resolveu, sabe? A gente é que imagina às vezes que é pesado, é pesaroso, tem que criar alguma coisa mirabolante. Não é assim, gente. São pequenos ajustes que a gente faz no nosso dia a dia e que fazem a gente começar a enxergar esses códigos aí do comportamento infantil. A gente começa a aprender a desvendar tudo isso. Se o caso da criança, o comportamento, a segunda crença equivocada, por exemplo, que eu pontuei aqui para vocês, que é de mostrar poder, que essa criança ela só se sente aceita se ela estiver no comando, se ela mandar na situação, se ela for o chefão, o que você vai fazer com essa criança? De novo, talvez falte um ajuste de rotina. Eu falo muito sobre a rotina, porque quando você para organizar o tempo da família, muita coisa vai entrando nos eixos. Se a gente tem uma rotina bem feita, por exemplo, nem você é o chefão, nem a criança é o chefão. A rotina, o quadro de rotina é o chefão. Então, nesse caso desse menino do videogame que eu dei, vou pontuar aqui de novo, porque ele também queria mostrar poder, a rotina já ia mandar. Aquele momento era do quê? De jogar videogame ou de fazer tarefa de casa? Só por isso a gente já saberia. Então, pequenas coisinhas que vão fazendo a gente enxergar de forma diferente, né? Só por isso aí a gente já entende, posso desligar o videogame?
Posso porque agora é a hora da tarefa. Posso mandar ele fazer a tarefa? Não posso porque agora o quadro da rotina me mostra que é o horário de lazer dele e ele pode e deve jogar videogame. O que você não deve fazer nos casos em que a criança quer mostrar esse poder? Entrar na disputa de poder com ela, porque isso não vai funcionar. No caso dessa mãe, desse exemplo que eu dei, essa mãe acabou entrando nesse embate, né? Nessa disputa de poder. Então, ela falava alto, o filho gritava mais, ela gritava mais do que ele se jogou no chão, berrou, chorou, e o negócio não tem fim. Então, não alimente esse ciclo aí do estresse, não alimente esse ciclo de embate, de mostrar poder. Se a criança está querendo mostrar poder para você e você tem se sentido provocada, desafiada, que é o que você vai identificar em você, no mínimo existe uma pontinha de eu sou a mãe, eu mando e ele tem que me obedecer. Sabe? Por mais que você conscientemente já pense que não precisa ser assim, nem deve. Que a gente não manda em ninguém, nem nos nossos filhos, né? A gente não pode exigir essa obediência cega. A gente tem sim que ocupar o lugar de autoridade, de mãe, de pai, sendo firme, com regra, com limite, sim, mas com muito amor. Entendendo que o outro, mesmo que criança, é um outro ser humano. E a gente não manda em outro ser humano. A gente não pode querer controlar outro ser humano. Então, se você entrar nessa disputa de poder junto com a criança, você não está agindo como adulto, sabe? E aí vai ser cada vez mais difícil de você sair disso tudo. Então, como é que você age nesses casos? Ocupando o teu lugar de autoridade, sim, com firmeza, mas com respeito, com amor, sem ser autoritário, mas sendo, sim, autoritativo. Se você me acompanha mais tempo por aqui, você já sabe o que essa palavra significa, né? E se não, inclusive, vale a pena você se inscrever lá no canal do meu YouTube, tem um vídeo bem explicativo que eu falo sobre isso, para você ficar mais familiarizado com tudo isso, tá? Mas ocupar essa posição, então, sem você simplesmente mandar no filho e querer que ele faça o que você quer, porque você vai estar disputando poder com ele. E ele é uma criança, você não. Lembre disso. É normal ele ter um comportamento, uma crença equivocada, porque o cérebro dele ainda está se formando. Você não precisa, tá? Terceira crença equivocada que eu trouxe aqui para vocês é aquela criança que acha que ela não é aceita e que ela não é importante e por conta disso ela vai buscar vingança. Veja que essa vingança, apesar de parecer forte aqui para nós, né, falando em criança, nada mais é do que existe uma dor e essa dor emocional está encoberta pela vingança. Eu não sou aceito, eu não sou importante de jeito nenhum para essa família, para minha mãe, para meu pai, então pelo menos eu posso me vingar. E essa criança vai se vingar como? Usando o exemplo dos estudos, por exemplo, para ficar fácil para vocês. Talvez a criança tenha a impressão de que você se preocupa mais com a nota que ela vai tirar na prova, com a nota que ela vai tirar no boletim, do que com ela mesma. E eu sei que isso pode soar um absurdo na tua cabeça, né? Como assim? Claro que não. Eu amo meu filho independente disso. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas o teu filho talvez não saiba disso. E a percepção dele não é essa. E aí lembra, para ele vai ser considerado o quê? A percepção que ele tem sobre aquela coisa. Então, se a percepção dele está distorcida, o que até é natural, porque ele é uma criança, você precisa mostrar para ele que não. Como que você lida, então, com essa criança que busca vingança, né? O que seria a vingança nesse caso? A minha mãe se preocupa mais com a minha nota do que comigo mesmo? Porque eu não me sinto aceito, nem importante, nem valorizado nessa casa? Agora eu vou tirar 0 de propósito nessa prova. Sabe, assim? Aquela vingança criada pela criança, essa pode ser uma vingança dela. Imagine aí na tua casa qualquer outra coisa de vingança, né, do teu filho relacionado ao comportamento equivocado que ele está tendo aí no dia a dia de vocês. Como que você vai agir nesse caso? Então, o que você vai fazer para incentivar essa criança? Você vai conversar com ela. Uma criança que busca vingança precisa, acima de tudo, entender que ela está pensando de uma forma equivocada. Filha, olha, tô percebendo que você tá parecendo até magoada, você tá achando que de repente eu me preocupo mais com a tua nota do que com você. É isso mesmo? Verbaliza, fala para a criança e deixa ela validar se é isso ou se não é isso, né? Se você já identificou antes, viu aquela tabelinha, identificou como você se sente, descobriu que o que a criança tá querendo é buscar a vingança, decifrei o que o meu filho tá querendo me dizer, esse é o melhor caminho que você tem para fazer, dialogar.
tá? E aí explica pra criança, olha, não faz sentido, pra mim é indiferente, se você tirar 1, se você tirar 0, se tirar 10, o meu amor por você é incondicional, vai continuar exatamente o mesmo, independente do que você faça, independente de que nota você tire. Quando eu falo isso pra você é pro teu próprio bem, pra matéria não acumular e etc, 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 ok? Usando esse caso aqui de exemplo com relação aos estudos. E se a crença equivocada da criança for a quarta aqui que eu passei para vocês, que é assumir a inadequação, ou seja, essa criança não se sente aceita, não se sente valorizada, amada, importante de maneira nenhuma, então ela vai assumir essa inadequação para você. Normalmente, além de você identificar em você aquelas sensações que eu passei na tabela, como que você identifica essa criança? Normalmente é uma criança mais passiva, mais retraída, que não faz as coisas. Então, se tem tarefa de casa, ela não vai nem tentar fazer, porque ela acha que ela é incapaz, ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela não dá conta. E aí, o que a gente tem nesses casos? Como é que a gente incentiva? Como é que a gente, decifrando o que é isso, trabalha para melhorar, né? Para redirecionar esse comportamento? Primeiro de tudo, de novo, a gente precisa enxergar o contexto, precisa enxergar o dia a dia. Nunca é uma coisa só pontual, né? Até porque a criança faz parte do contexto familiar como um todo. Será que aí na tua casa, de repente, o teu filho, tua filha, não tá tendo pouco espaço para fazer as coisas? No seguinte sentido, tem uma babá que prepara a água do banho para a hora dele tomar banho. Você veste o teu filho. Ele vai comer e o lanche está sempre preparado por alguém. Na hora de fazer a tarefa de casa, o irmão mais velho já traz os materiais. Sempre tem alguém fazendo tudo por essa criança. Essa criança realmente vai se sentir incapaz. Eles nem deixam eu fazer nada mesmo porque sabem que eu não tenho importância, eu não sou aceito, eu não sei fazer por mim. Na cabeça da criança é isso que pode ficar. E é isso que ele está querendo te dizer, é isso que teu filho está querendo te mostrar através desse comportamento talvez mais passivo, mais retraído, mais de negação, de você pedir para ele fazer alguma coisa e ele falar que ele não vai fazer, sabe? É isso que está por trás. Então, como é que você trabalha com essa criança? Você começa a dar mais autonomia para ela, mais espaço, que isso é importantíssimo, é fundamental. E especialmente no início, se você identificou que é isso, evita ao máximo qualquer tipo de crítica. Não critica o filho, não critica a filha nessa situação, sabe? Então, evita apontar as coisas que são negativas dessa criança, porque ela já se sente completamente desvalorizada. E aí, isso, obviamente, aos pouquinhos, né? Quando eu falo aqui assim, não é para dar impressão para vocês que da noite pro dia, como num passe de mágicas, vai vir uma varinha de condão, você vai saber decifrar tudo e tudo vai virar mil maravilhas, vai sair do ponto 0 que você tava pro ponto 100. Claro que não. Paciência, tudo é gradativo, tudo é um processo, especialmente em se tratando de educação, especialmente em se tratando de seres humanos. Mas no fundo, para tudo na vida é assim, tudo exige paciência, nada é da noite pro dia. Se eu for para uma academia, não é por um dia que eu vá para essa academia e me mate ali de fazer exercício físico que eu vou sair com o corpo dos meus sonhos, não. Tudo é uma consequência, né, de sucessão de coisas que a gente faz dia após dia, dia após dia, dia após dia. Da mesma forma na educação. Se você toda vez estava acostumado de uma forma aí na tua casa, se a criança toda vez tá tendo esse tipo de comportamento equivocado e do nada você começar a decifrar, começar a identificar, não é na hora que a criança assimila tudo isso também. E também não é na hora que você consegue começar a identificar tudo isso. Então isso é um processo. Mas se mantenha nele, se você quer verdadeiramente identificar o que teu filho está querendo te dizer. Emocionalmente falando, né? Porque olha como é curioso. Quando a criança tem alguma dor física, a gente nem pensa duas vezes. Filho caiu, se machucou, cortou a perna, cortou o joelho, você corre pro médico, vai levar pontos, vai dar remédio, vai tratar daquela dor física, né? Vai fazer o que precisa ser feito, dar pontos, levar no médico, dar remédio. E em se tratando de dor emocional, a criança chora, engula esse choro. Para de fazer manha. Tá sempre chorando. A criança reclama de alguma coisa, mas eita menino birrento, que vive reclamando, que é difícil. Aí a criança é agitada demais, mas olha, esse aqui é rebelde, esse aqui não para quieto. A criança que é quietinha, sabe, a gente nunca enxerga com bons olhos, a gente nunca tá, de fato,
aberto para ouvir o que essa criança tem a dizer emocionalmente falando. E no sentido figurativo, né? Essa criança não vai verbalizar. O que o comportamento dela me mostra? O que os gestos dela têm a me dizer? Por que essa coisa dele sempre querer chamar a atenção, dele sempre querer ser o centro das atenções, tem acontecido corriqueiramente na minha casa? O que existe por trás disso? O que ele está querendo me demonstrar com isso? Então, em vez de você sempre só reagir, comece a ouvir, experimente ouvir a criança e não se impor sobre ela. Normalmente a gente só quer impor a nossa vontade, a gente só quer mandar e a gente não está sensível para ouvir, para perceber, para identificar, para decifrar. E quando a gente começa a fazer isso, experimente fazer amanhã já, começar a ouvir literalmente o teu filho, tua filha, perceber, sabe? Você vai ver que muita coisa já vai começar a mudar, porque o teu filho vai começar a se sentir aceito, vai começar a se sentir importante, que no fundo são os dois principais objetivos emocionais, lembra disso? E aí essa criança começa a se sentir bem, e quanto mais bem a criança se sente, mais colaborativa ela é. Eu sempre repito essa frase de Maria Montessori. Essa a gente precisa levar para a vida, essa precisa estar bem gravada na nossa cabeça. Quanto melhor a criança se sente, mais colaborativa ela é. E derruba por terra muita coisa que a gente tinha, né, até então sobre educação, que de repente dizia para nós que a criança precisa se sentir mal para aprender, precisa ter uma punição para aprender aquela lição. Não precisa. Quanto mais bem ela se sente, melhor ela vai cooperar, melhor ela vai agir com você, porque ela está se sentindo aceita, importante, e ela não precisa se comportar mal se ela estiver assim, entende? Então tudo isso é muito natural da infância, a gente precisa só saber identificar. E cada vez mais a gente começa a ver que quando a gente dá ordens para uma criança, no fundo, a gente está fazendo um convite à rebeldia, à revolta, porque a criança não gosta muito de receber ordens, né? Apesar de precisar de regra e de limite, sim. E quanto mais espaço a gente der para o diálogo, para a aceitação, mais abertura para a criança, para ela se sentir valorizada, importante, aceita, mais fácil vai ser, porque mais cooperação a gente vai ter do filho da filha, sabe? Tô vendo aqui vocês comentando, pessoal. Obrigada pelos coraçõezinhos aí também. A Rê, a Lu, super obrigada. Nisa também. Nisa, a gente teve um bate-papo bem legal na terça-feira. Para quem não viu, tá lá no meu YouTube. Vou tirar aqui do IGTV, mas você pode ver todo o conteúdo lá no YouTube. Dani, que legal que você tá por aqui também. Hoje a gente teve uma mentoria muito boa, conversa super legal, muito produtiva. E por falar em conversa e mentoria, enfim, essa tabelinha que eu passei aqui para vocês, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram, tá? Então, só para quem estiver lá no canal do Telegram, recebe tudo isso que eu passei. Como é que você identifica qual é a crença equivocada por trás do mau comportamento do teu filho? Se analisando, percebendo como que você está se sentindo. Então, eu compartilho essa tabela no canal do meu Telegram. Se você ainda não está lá, dá tempo, eu vou soltar essa tabelinha amanhã. Clica no link da minha bio, acabando a live aqui, que você já vai ser redirecionado. Tem lá um botão, tá? Canal do Telegram, só você clicar lá. E lá sempre, inclusive, eu tenho colocado materiais exclusivos também sobre educação para ajudar vocês. Viu só, Lu? Que coisa boa? Vai estar lá. Eu sei que você já tá no Telegram, né? Deixa eu ler o que a Rê falou aqui, ó. Olha que reflexão profunda tua, Rê. Acho que aprendemos a ser só adultos desde crianças e hoje muitas vezes cobramos eles como adultos. Profundo isso, muito verdadeiro, né? Em muitos casos, sim. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Muita coisa que eu vejo também é que, emocionalmente falando, a gente adulto ainda é criança, sabe? A gente adulto não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, apesar da gente ser adulto, a gente ainda é infantil nessa parte emocional. Então, a gente tem dificuldade de lidar com as emoções dos nossos filhos, das nossas crianças, porque a gente não sabe lidar nem com as nossas próprias. E aí fica esse emaranhado de coisa mal resolvida dentro da gente, a gente vai repassando isso para as crianças também. Mas veja, não que seja assim, sem dor o processo, né? Especialmente da gente se analisar. Claro que gera resistência, claro que não é da noite para o dia, mas é simples.
Veja que a gente começar a decifrar o comportamento do filho, da filha, é questão de começar a estar sensível, querer perceber e fazer pequenos ajustes no dia a dia, que tudo isso vai se decifrando e vai ficando mais leve. Lu, obrigada a você aí também, viu? Tô lendo agora aqui as mensagens de antes. Me digam se vocês têm mais alguma dúvida com relação a isso, se ficou claro. Vai ficar mais claro a hora que vocês tiverem essa tabela aí na frente de vocês. Recomendo, inclusive, que vocês imprimam a tabelinha, deixem aí na tela de fundo do celular, salvo em foto, onde vocês sempre tenham acesso, para isso começar a ficar cada vez mais natural e vocês começarem a identificar o que está por trás do comportamento do meu filho, o que essa criança está querendo me dizer, tá? E lembra, a gente tem parte fundamental nesses comportamentos das crianças. Se a criança quer se sentir aceita e importante, ela quer se sentir aceita e importante por nós, adultos. Então, quem indiretamente mostra isso para a criança? Nós. Então, a gente está falhando em algum ponto que a gente precisa ajustar para isso ficar mais bem resolvido na vida dos nossos filhos, tá bom? Se vocês não tiverem dúvida, lembra, acabando aqui, de clicar lá no link da bio para se inscrever no meu canal do Telegram, que amanhã cedinho eu já vou compartilhar essa tabela dos objetivos emocionais das crianças, tá bom? Que a gente já tem mastigado aí na nossa frente, é só a gente aplicar no nosso dia a dia. Mais uma vez, como toda quinta, como toda live, super obrigada a todos vocês pela companhia, pela participação. Espero todos na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã. Inclusive tem caixinha de pergunta aberta aqui nos meus stories. Compartilha lá qual que é a tua maior dificuldade, o que tá mais difícil aí com relação às crianças na tua casa, que eu vou falar sobre isso na live de terça-feira. Kelly, vale sim. Em geral, eu falo sempre até os 12 anos de idade, que é o período da infância, tá? Infância de 0 a 12 anos de idade. Mas 13 anos, pré-adolescente, ainda pega tudo isso sim. Porque essa formatação, maturação cerebral ainda está acontecendo. Então, para 13 anos ainda é válido sim, tá bom? Super obrigada a todos, bom descanso, fiquem com Deus e até terça-feira na live.